Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. Quero deixar aqui nessa introdução os Salmos de número 35, o verso 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. O Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Receba esta palavra. Que seja realmente um momento de fé, um momento inspirativo, um momento criativo, e que uma unção do Espírito Santo venha sobre você neste momento. Você seja impactado pelo poder de Deus e a tua vida vai mudar a partir de agora. Creia, Deus te ama e Ele tem planos maravilhosos na sua vida. Se você não me conhece, eu sou o pastor Edson Nogueira. Vem com a gente por esses minutos de fé que eu denomino as pérolas de sabedoria. Agradecemos a sua audiência e conte com o nosso apoio espiritual. Vou trazer a palavra de hoje. Estamos na série Atos dos Apóstolos e hoje a nossa pérola será no capítulo 17 de Atos. Lembrando que o ideal é que você leia a sua Bíblia, o capítulo 17 inteiro. Você vai aprender muita coisa, porque aqui a gente vai tirar uma reflexão de alguns versículos, mas leia toda a história e você vai entender o que é andar pela fé. Hoje eu quero registrar, você que está me ouvindo nesta sexta-feira, dia 13 de fevereiro, se você está me ouvindo nessa data, eu quero registrar publicamente aqui, porque hoje, dia 13 de fevereiro, eu estou completando mais um ano de vida. E eu peço de presente para você, ore por mim, viu? Quando você for orar, lembra do pastor Edson Nogueira, que está aqui com vocês semana após semana, e peça a Deus que continue me abençoando, me fortalecendo, e você orando por mim, você também está me ajudando. E aqui eu oro por vocês, vocês oram pela gente, e hoje, pela graça de Deus, estou entrando em mais um ciclo da minha vida. E eu agradeço a Deus pela saúde, pelo meu chamado, por tudo que Ele tem me dado. Deus tem sido generoso comigo. E eu quero que você, no dia do meu aniversário, você, meu ouvinte, seja muito abençoado também e seja cheio do Espírito Santo. Minha maior alegria é receber boas notícias de vocês, que você está sendo abençoado pelas palavras que eu prego aqui toda semana. Enfim, fico feliz demais. Tudo é para a glória de Deus. Que nesse dia do meu aniversário nós possamos celebrar juntos, com alegria, a minha vida. E quem sabe, se você também está fazendo aniversário hoje, parabéns para os aniversariantes desse dia 13 de fevereiro, se você está ouvindo esse episódio no dia próprio aqui, tá bom? Um grande abraço a todos, quis registrar isso aqui para pedir um presente para você. Ore por mim e deseje tudo de bom para mim, porque tudo que você desejar de bom para mim virá o dobro para você. É forte esse negócio, né? É isso aí, minha gente, eu estou feliz demais. Mais um ano de vida, obrigado, meu Deus, obrigado realmente por estar cumprindo a minha missão, cumprindo ao meu desígnio, pregando a tua palavra, que os nossos ouvintes sejam abençoados, sejam felizes, sejam cheios do Espírito Santo, assim seja, amém, amém, e graças a Deus. Vamos lá então para Atos capítulo 17, uma fé que impacta a cidade. Em Atos capítulo 17, vemos aqui o apóstolo Paulo enfrentando diferentes tipos de pessoas, culturas e pensamentos. Ele nos ensina como viver e anunciar o evangelho em um mundo cheio de ideologias, dúvidas e religiosidade. Esse capítulo 17 mostra que o verdadeiro cristão não se cala, não se acomoda e não negocia a verdade. Primeira coisa, Paulo ele prega com base na palavra. Atos 17, o verso 1, 2 e 3. E passando por a Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo.
Quis ler só esse trechinho aqui, mas numa outra Bíblia está escrito assim, no começo, diz assim: explicava e demonstrava que era necessário que o Cristo padecesse. Ou seja, Paulo não pregava opinião, ele pregava as Escrituras. Ele argumentava com fundamento bíblico. Gente, a fé precisa estar firmada na palavra, não em emoções. Ou seja, uma fé sem Bíblia é fraca. Uma fé com Bíblia é inabalável. Não tem como eu dizer que eu tenho fé em Jesus, fé em Deus, se eu não sigo os princípios da Bíblia. Então uma fé que não tem a palavra de Deus é fraca. Segunda coisa, aqui fala do versículo 10 e 12 do capítulo 17 de Atos. Até vou ler aqui, verso 10, 11 e 12. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Olha que interessante, os bereanos aqui. Os bereanos aqui é um exemplo de cristãos maduros. Examinavam cada dia as Escrituras. Gente, eles ouviam com atenção, conferiam na palavra, não aceitavam tudo sem discernimento. Isso aqui é muito importante, principalmente também nos dias atuais, minha gente. Cristão maduro não vive só de ouvir pregador, vive de estudar a Bíblia. Por isso que vocês que me ouvem aqui todas as semanas sabem disso. Está tudo gravado e registrado. Só ir no YouTube você vai ver. Para quem ouve pelo rádio, tudo que eu ministro aqui vai para o nosso canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. O que eu sempre digo? Leia a Bíblia, leia as Escrituras. Não fique apenas baseado em uma reflexão, que essa reflexão incentive você a ler a palavra de Deus. Entendeu? É isso. Então o crente maduro, o cristão, eu gosto mais da palavra cristão, o cristão maduro não vive só de ouvir pregador. Ele vive de ler a palavra, estudar as sagradas Escrituras. Terceira coisa, um evangelho que incomoda. Em Atos, capítulo 17, do 5 ao 9 aqui, do 5 ao 9, diz assim: mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, olha só, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. Então a gente vê aqui que um evangelho que incomoda. A pregação de Paulo gerou perseguição. O evangelho confronta o pecado. A verdade nunca é neutra. Escute essa, a verdade nunca é neutra. Então, se ninguém se incomoda com nossa fé, talvez não estejamos vivendo o evangelho plenamente. Pense nisso, ouvinte. Pensa bem. Vai analisando aí. Outra coisa. Sensibilidade espiritual em meio à idolatria. Atos 17, 16. O seu espírito se revoltava. Ou seja, Paulo não se acostumou com o pecado. Ele sentiu compaixão. Preste bem atenção, Paulo não se acostumou com o pecado. Ele sentiu compaixão, não desprezo.
Viu a cidade com olhos espirituais. Paulo viu aquela cidade com os olhos espirituais. Então, se você é um cristão verdadeiro e um cristão espiritual, você tem que entender que você não é para julgar as pessoas, mas olhar com os olhos espirituais para falar de Jesus para aqueles que precisam. Então, precisamos sentir o que Deus sente ao ver nossa geração. Você vê uma geração aí, talvez perdida? Então, faça alguma coisa para levar salvação a essas pessoas, ore por elas, abençoe a vida delas. É o que nós estamos fazendo aqui, junto com vocês aqui, através do rádio, através das plataformas digitais, estamos pregando a palavra. Então faça, se envolva também, porque sabedoria é necessário para alcançar diferentes pessoas. Em Atos 17, do 22 e 23, Paulo usou a cultura local, falou na linguagem deles, criou pontes, não muros. É importante isso aqui, você criar pontes e não muros para chegar a outras pessoas. Então, gente, a mensagem não muda, mas a forma de comunicar precisa alcançar. A mensagem de Deus é a mesma, a palavra do Senhor não muda, permanece para sempre, mas a forma de comunicar é necessário alcançar. Então, o centro da mensagem aqui era Jesus ressuscitado. Paulo, em Atos 17, do 30 ao 31, ele diz: Deus manda que todos se arrependam. Ou seja, chamado ao arrependimento. ênfase na ressurreição de Jesus e Jesus como juiz e também salvador. Então, meus amados, sem arrependimento não há transformação. E para concluir aqui, para a gente orar, 3 reações ao Evangelho. Primeiro, zombaram, adiaram e creram. Ou seja, sempre haverá rejeição. Alguns vão procrastinar, mas outros se renderão ao Senhor Jesus. Então, minha gente, nossa missão é anunciar. A resposta é com cada pessoa. Então podemos concluir Atos 17, que nos ensina o seguinte: a palavra de Deus é o fundamento. O Evangelho transforma culturas. Precisamos sabedoria para falar. Jesus é o centro. A decisão é pessoal. Paulo nos mostra que uma fé verdadeira não se esconde. Ela impacta cidades. Então hoje, Deus está falando com você. Não zombe, não adie. Decida, entregue sua vida a Cristo hoje e faça a diferença em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por essa série de Atos dos Apóstolos. Eu creio, Pai, que essa palavra vai ser entendida por muitas pessoas, que gere salvação, transformação, libertação, cura e restauração da família diante desta palavra de poder. Que vidas sejam salvas no dia de hoje, curadas de doenças, de enfermidades. Que o milagre aconteça no dia de hoje. E eu quero também, Pai, agradecer aqui com os nossos ouvintes. Agradecer por mais um ano de vida que o Senhor está me dando, fechando hoje mais um ciclo de vida. Que o Senhor me dê graça por esse novo tempo chamado hoje, mudança de período, de ciclo. Que o Senhor me dê força, saúde e graça para continuar levando a Tua palavra com alegria e debaixo da unção e do poder do Teu Espírito Santo. Assim oramos pedindo as bênçãos, mas agradecendo. E eu posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado pelo chamado. Obrigado pela família. Obrigado pelos ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados e queridos, eu quero fazer um convite especial para você estar conosco dia 8 de março. Se programe, venha para Curitiba. Se você já é de Curitiba, se programe para estar conosco. Dia 8 de março, às 9h30 da manhã e às 15 horas. Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Entrada franca. Vem com a sua família, vem junto com a gente adorar ao Criador. Um abraço a todos. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito
que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui, vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!